Pronto. Agora está gravando. Então, aqui, oficialmente, boa noite para todos que chegaram aqui, que estão ouvindo, né? Aqui, assim, a minha proposta hoje é trazer para vocês, assim, um pouco de toda essa energia que a gente vai vivenciar nesse novo ciclo, né? Nesse novo ciclo que vai iniciar agora no dia 26 de julho. Antes de falar do novo ciclo, como eu sempre faço, assim, quando eu faço esse tipo de live, eu gosto de fazer, assim, uma breve retrospectiva do que aconteceu, né? Assim, vamos pegar um pouquinho, assim, do que foi esse ano da semente elétrica, né? Pegar, assim, o contexto dos ciclos dentro dos ciclos, para que a gente possa entender melhor como que vai ser esse novo ciclo, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou abrir para vocês uma outra tela onde vão aparecer algumas imagens, né, conforme do que eu for explicando para vocês. Se alguém tiver assim alguma dúvida, vai escrevendo para mim que eu também vou lendo aqui o comentário na medida do possível. Se eu não conseguir ler durante a explicação, eu retomo no final, tá? No final, a ideia é a gente fazer uma meditação para estar conectando com essa energia da Lua, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Aí vocês me avisam se vai estar aparecendo direitinho a tela para vocês, tá bom? Só aqui. Me digam se está aparecendo a tela. Se vocês estão vendo. Deixa eu ver, tem mais gente entrando aqui, deixa eu ver. Pronto. Tá aparecendo para todo mundo? Alguém se puder dizer assim, fazer um joinha, me dizer ok, se vocês estão vendo a imagem. Ok. Sim. Ótimo. Beleza. Pronto. Bom, então vamos lá. Iniciando então esse encontro, né, sobre esse ano novo maia. É sempre assim, muito especial falar sobre esse momento, sobre esses encontros, né? Sobre esse novo ciclo que inicia. E é interessante assim que para mim parece que cada vez mais, né, eu tenho a sensação de que realmente o ano novo é nesse momento, assim, né, embora a gente saiba que dentro do calendário gregoriano a gente está no meio, né, eu sinto cada vez mais essa energia como uma energia que eu me conecto cada vez mais, né? Eu entro assim muito mais nessa sintonia de passagem de um ciclo para outro nessa época do que na época do final do ano, né? Do final do ano convencional, como a gente está acostumado. E percebo assim muito mais assim fisicamente, energeticamente, né? De um modo geral. Então a gente hoje, né, nessa data de hoje, nesse dia 20, a gente está praticamente como se a gente tivesse numa espécie já sendo praticamente o final do ciclo, né? Aqui eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu... Pronto. Então, quando a gente fala do ciclo do ano maia, né, desse anel galáctico, a gente está falando aqui de um ciclo que
está relacionado à sabedoria dos maias, mas mais precisamente à sabedoria dos maias galácticos, porque foram esses seres, esses ancestrais, né, anteriores aos próprios maias que depois deram prosseguimento a todo esse processo, né? Foram eles lá atrás que fizeram essa primeira conexão. E muitas dessas informações, elas ficaram ali esquecidas. E com o trabalho do José Arguelles, toda essa sabedoria, ela, nesse nível galáctico, digamos assim, ela veio mais à tona e ela foi cada vez mais se abrindo, né, sendo mais abrangente, porque ele trouxe informações que provavelmente assim há muito tempo atrás e nem tão longe, né? A gente não precisa nem ir tão longe para poder perceber isso. Não era possível a gente acessar esse nível de informação, né, com essa visão mais galáctica, né? Então, aqui, quando a gente está falando da sabedoria dos maias, a gente está falando tanto da sabedoria que envolve os ciclos da natureza, os ciclos naturais, como também o ciclo galáctico, né? O que acontece no cosmos acontece no nosso planeta, acontece com a gente. Tudo isso está integrado. Então, aqui, a gente tem, para formar esse ciclo anual, um dos calendários, dos muitos calendários maias que é baseado isso, é o Aab. Então, cada um desses símbolos que estão aqui nesse círculo, né, eles são 19 símbolos, formam esse ciclo anual. Tá? 18 desses símbolos é o que a gente chama dos ciclos vigesimal, porque os maias eles trabalhavam muito com esse sistema de 20 em 20, por isso que vocês vão ver 20 selos, né? Então toda essa energia dos 20 arquétipos, ela também está baseada nesse sistema de 20. Tá? No caso, cada um desses símbolos, então, eles tinham uma energia que durava por 20 dias. E quando a gente soma 18 vezes esses 20, a gente vai ter, então, 360. E o 19º é o que a gente chama de Wayeb. Tá? Então, aqui, olha, tem só para mostrar para vocês de onde vem esses símbolos, né? Cada um desses símbolos, eu não vou entrar no mérito desses detalhes aqui, porque aqui a gente já estaria entrando numa coisa mais longa, né? Mas cada um desses símbolos, ele está representando um mês, seria o equivalente a um mês, né? Só que o mês aqui, ele tem 20 dias, por isso que a gente chama de vinal, tá? Então, cada um desses ciclos aqui vai ter 20 dias. O último deles, que é o Wayeb, ele é um ciclo que não tem 20, ele tem apenas 5 dias, porque ele é um ciclo que vai estar fora desse sistema, ele já é todo um ciclo de preparação, né? O próprio termo Wayeb, ele é um termo que significa algo como os dias que não tem nome, ou assim, que são assim, justamente para poder levar a gente a esse processo de reflexão, de introspecção e de preparação para o novo ciclo, tá? Quando a gente inicia um ano maia, né, sempre o primeiro dia do ano, que é o dia 26, ele sempre vai marcar, então, o selo que vai estar representando aquele ciclo anual, né? No ano passado foi a semente, esse próximo ano vai ser a lua. São sempre os 4 selos que fazem parte da família de selos portal. A gente chama de família de selos portal, que vai ser, então, a energia do mago branco, da tormenta azul, da lua vermelha e da semente amarela. Então, quando a gente iniciou o ano da semente, né, o que acontece? Cada vez que a gente passou pelo selo da semente, a gente passou por um desses símbolos.
Tá? Cada um deles é como se fosse uma chave dentro da profecia, das profecias maias, da profecia do próprio Pakal Votan, despertando um aspecto dentro desse ciclo anual. Tá? Então, no dia de hoje, tá, que é o dia que fecha então o último ciclo de 20, né, já que amanhã a gente inclusive tem a última semente do ano, né, a gente hoje fecha esse último ciclo de 20, né, esses 18 meses, e amanhã, a partir do dia 21 de julho até o dia 25, a gente faz o ciclo do Wayeb, que são os 5 dias. Tá? Sempre o primeiro dia do Wayeb, ele vai ser o dia que vai estar com o mesmo selo do ano que está terminando. Então amanhã a gente vai estar na energia da semente, no tom cristal, mas a semente ela é o selo que imperou, né, nesse ciclo anual. Então, eu estou trazendo essa explicação para poder situar vocês, né, para quem não sabe, saber assim, da onde a gente extrai essa formação desse ciclo anual. Tá? Então, aqui, por que ele acontece em 26 de julho? Deixa eu só voltar aqui, peraí, que foi rápido demais. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Peraí, aqui. Então, nesse ciclo do 26 de julho é quando a gente tem o alinhamento do Sol com a estrela Sírius. Isso é um aspecto apreciado tanto pelos sacerdotes maias como pelos egípcios. Né? Uma coisa que é interessante também, que acontece muito dentro dessa sabedoria maia, e muito dentro dessa proposta trazida pelo José Argüelles, é essa equivalência entre os lados ocidental e oriental. Ele foi muito mais além da própria sabedoria maia, tanto que quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente começa a perceber que você identifica outras influências, né? Você tem referências ao I Ching, tem outras referências de outros povos ali, que ele foi integrando e foi, então, traçando esse paralelo, né, para mostrar como essa sabedoria estava conectada com tudo, com os outros povos também, com todas as sabedorias originais. Tá? Bom, aí agora a gente entra na semente, né? Então, a semente elétrica, ela foi a energia que nós percorremos ao longo desse ciclo anual. Semente, ela vai estar, então, foi a semente aqui, número 224, né? Então, é interessante, nesse momento, a gente pensar assim, né? Sempre, a semente, ela sempre é uma energia que está trazendo, você percebe que quando a gente olha o selo da semente, é como se ela estivesse, assim, sendo jogada, né? Em direção à terra, ela está em movimento, ela está no movimento de ser plantada, de acontecer, ela ainda não se abriu completamente, ela é uma possibilidade em movimento, né? Então é interessante a gente pensar aqui que possibilidades foram essas que a gente ativou nesse ano, né? Que possibilidades a gente percebeu assim que começaram a ser ativadas na nossa vida. Que aspectos a gente começou a focar, a prestar mais atenção, né? O que começou a despontar nesse momento, tá? E aqui a semente, ela é uma energia que pediu da gente mais foco, prestar mais atenção, focar ali no que a gente estava fazendo. O tom elétrico, ele é o tom do serviço, então ele pediu o quê? Foco e atenção nas nossas ações. Como que nós estávamos agindo? Aonde a gente estava colocando essas sementes? Será que a gente estava prestando atenção aonde estávamos colocando essas sementes? Né? A onda encantada vivida foi a do vento. E aqui é interessante, eu sempre chamo a atenção assim, pessoas que são do selo semente, ou
Você que é da onda encantada do vento, como onda de nascimento, ou está passando por um ano atual em que o seu aniversário, né, contém um desses skins da onda encantada do vento, com certeza você foi bem mais, sentiu mais fortemente a presença dessa energia, né? A vivência dessa onda. Ela esteve muito mais próxima de você. E a gente pode fazer outras relações também, né? Por exemplo, mesmo que você não seja dessa onda do vento, mas você é do selo vento, então você sabe que a sua energia esteve muito envolvida com o propósito do ciclo geral, né? Então, como que isso afetou a sua vida? O que que o vento traz para a gente? Né? Aqui eu trouxe até um símbolozinho mostrando um pouco assim, o vento, ele pede para a gente expressar. Agora, uma coisa que poucas vezes a gente para pensar é que o vento, ele não é só para a gente falar, para a gente comunicar, para a gente expressar algo. Ele também está relacionado com o saber ouvir, tá? Ouvir o que vem de fora, o que está ao redor e principalmente a nossa escuta interna. Então, como é que foi esse jogo do saber ouvir e do saber falar? Como que a gente trabalhou esse propósito ao longo da vida? O que que chegou aos nossos ouvidos? O que que a gente expressou? Né? Da onde veio essa expressão? E, no caso, assim, nesse movimento dos ventos, né? Com as sementes que a gente tinha ali na mão, como é que a gente direcionou esse expressar e esse ouvir? Esse dar e esse receber? Né? Aqui, as energias que estão nos tons, nos selos brancos, né, o vento, o enlaçador de mundos, o cachorro, o mago, são as energias que vão estar sempre assim trabalhando nos propósitos desse ciclo que a gente está vivendo. Se a gente viveu a semente elétrica, isso significa que o anterior foi a tormenta lunar, né? No ano anterior, a tormenta lunar foi o mago magnético, que foi ali em julho de 2019. Então, esse ciclo de julho de 2019, ele iniciou um grande ciclo da energia do mago. Tá? Quando a gente está falando dos selos brancos, a gente está falando dos selos que estão ligados à direção norte. Tá? Cada um desses selos, essas cores, branco, azul, amarelo, vermelho, está ligado a uma direção. Né? Os vermelhos são sempre as energias que iniciam, né? Que estão no leste. Os brancos são os que refinam, os que vão assim lapidar aquilo que foi iniciado e vão trazer essa guiança, vão nortear o processo. Os azuis são os agentes de transformação, eles vão pegar o que foi lapidado e vão colocar aquilo em movimento e vão fazer alguma coisa a respeito. E os amarelos vão, então, trazer quase que uma síntese ou uma grande colheita de todo esse processo. E vão iluminar todo esse processo e vão trazer os frutos desse processo, tá? Então, quando a gente viveu a semente, como ela está, sempre os ciclos aqui, só uma outra coisa importante, eles sempre vão fazer um giro anti-horário, tá? Então, essa sabedoria, ela vai trabalhar sempre esse sentido anti-horário. Aqui tem a primeira quebra que a gente faz com o ciclo que a gente está acostumado a atuar no nosso dia a dia, né? Horário. Então, a onda encantada é um ciclo anti-horário. O oráculo também ele é um ciclo anti-horário. Né? Aqui tem a onda encantada vista, né, dentro do ciclo das 13 luas que a gente percorreu. Então, assim, é por isso que a gente vai ter o vermelho no leste, aí vai para o norte, para o oeste, para o sul, esse sentido anti-horário, né, anti o horário do relógio. Então, a gente vem percorrendo a cada ano esse sentido. A semente, então, ela fechou um ciclo que começou num ciclo vermelho e fechou ali num ciclo amarelo.
Agora, com a energia da Lua, a gente volta para a direção leste. Então, a gente volta a iniciar um novo ciclo de 4 anos. Aqui a gente sempre vai ter muitos ciclos dentro de ciclos. O outro ciclo que a gente tem é o Mago, que iniciou em 2019. Ele está percorrendo um ciclo de 13 anos. Então, no final desse ciclo de 13 anos, a gente vai viver o Mago Cósmico. E aí a gente vai ter, então, uma retrospectiva de todo esse ciclo de 13 anos. Né? Então, o que esse mago está pedindo para a gente? Para despertar o nosso poder, para despertar o nosso poder pessoal, a nossa magia pessoal, a capacidade de se auto-habilitar, né? De reconhecer essa auto-habilitação. E aqui, então, no decorrer desse ano que passou, a gente percorreu cada uma dessas 13 luas, né, com cada um desses 13 quins. Então, cada um deles, né, a primeira lua teve fortemente o próprio propósito do vento, a segunda lua, a energia da noite lunar, a terceira lua teve a presença forte da semente elétrica, que era o quim do ano, e assim a gente foi percorrendo até chegar agora que a gente está finalizando aqui a lua cósmica com a energia do mago, né, desse mago cósmico. Então, esse mago cósmico vem perguntando para a gente como é que a gente percorreu esse ciclo do vento, né, com esse propósito do vento, aonde foram parar as nossas sementes, o que a gente conseguiu habilitar dentro de nós e acessar o nosso verdadeiro poder, como que isso se manifestou, né, no decorrer desse ciclo todo. Foi isso que a gente percorreu. Tá? Aqui só para trazer assim uma informação, então essa onda aqui, ela estava aqui, olha, nesse lado do Tzolk'in, né, nessa segunda parte do Tzolk'in. Eu chamo de segunda parte porque ela está depois da coluna do meio, né, da coluna mística. É como se todos os quins que estão antes dessa coluna mística, eles trazem a sabedoria mais antiga e ancestral. Tudo que vem depois da coluna mística já vem com um aspecto mais, como se tivesse uma atualização mais forte e presente. Então aqui, olha, a gente teve essa onda encantada, ela teve como portal apenas a energia do vento, né? Então o propósito veio com essa energia de realmente abrir um portal importante, o portal do vento. O portal do vento era um portal que pedia mudanças, né? Uma coisa que o vento também trabalha muito é a coisa de pedir para que a gente flexibilize, para que a gente abra outras possibilidades, para que a gente vire-se para outras direções além daquela direção que a gente está acostumada, né? E o próprio ato de saber, aprender a ouvir e aprender a falar e aprender a expressar melhor, né, com a devida atenção e presença, faz parte desse movimento de mudar as direções, né, de perceber as outras direções. Como ele é o selo 2, ele também mexeu muito com as nossas dualidades, né? Então, essas dualidades, elas também estavam aí, ainda estão, né? A gente percebe essa presença forte de dualidades em vários campos aí do nosso coletivo, né? Parece que sempre assim pedindo, ou você é isso, ou você é aquilo, você vai para um lado, ou você vai para o outro. Então, como aprender a transitar como vento dentro desse processo dual? E não ficar aprisionado nessa dualidade, não cair na armadilha da dualidade. Aqui dentro das estações galácticas, né, que são assim, as estações galácticas, elas são ciclos de 65 dias. Assim como a gente tem as estações terrestres, a gente tem as estações galácticas. Elas vão sempre ser regidas pelos selos da família polar, que é o cachorro, a águia, o sol e a serpente, tá? Esses selos, eles estão ligados à energia do nosso chakra da coroa, né? Diferente dos selos portais, que
regem os anos mais, que estão ligados ao chakra da raiz. Então é como se um pegasse uma extremidade e o outro aspecto a outra extremidade. Então, essa onda do vento aqui, ela teve dentro desse ciclo vermelho, dessa estação galáctica que era da serpente. Então, a serpente, ela é uma energia que mexe muito com a nossa energia vital, né? Com o que a gente está fazendo, assim, aonde a gente está depositando a nossa energia. Então, aqui é interessante a gente ir integrando, né? Esse pensamento maia, dessa sabedoria, ele é muito de integração e de circularidade. Então, eu estou num ano semente que tem o propósito do vento, que tem influência da estação galáctica da serpente. Como que eu vou somando essa semente com esse vento e com essa serpente, né? É como se tudo isso estivesse assim movimentando algo, né? Dentro da gente, mas movimentando de uma forma mais refinada, porque já que a gente está dentro desse ciclo do mago, né, que começou em 2019, em julho de 2019, e fecha ali depois de 13 anos, os selos brancos sempre pedem um movimento mais aguçado, mais refinado, mais... os selos brancos, eles são aqueles assim que vão de alguma forma detectar o que está faltando, o que está errado, ou o que precisa ser aprimorado, né? Eles têm um nível de maior exigência para todo o processo. Então, olhar com mais aprimoramento, com mais rigor, talvez, para esse processo da semente, para como que a gente conduziu a nossa energia vital, aonde a gente estava depositando energia, foi tudo isso que estava dentro desse processo. Procurem perceber como que o que eu estou falando vai se costurando com as vivências pessoais que vocês tiveram ao longo desse ciclo anual, tá? E aqui a gente tem os castelos, eles mostram uma outra forma também de subdivisão dentro do Tzolk'in, né? Então você tem os castelos que eles vão estar ligados às direções. Então você tem o castelo vermelho, que vai estar no leste, o castelo branco no norte, o castelo azul no oeste, o castelo amarelo no sul e o castelo verde, que é o central. Tá? Cada um desses castelos, ele vai se reportar, ele vai ter uma missão e ele vai também se reportar a uma energia extraterrestre guardiã, né? Então aqui, essa onda do vento, ela estava ligada à energia desse último castelo, do castelo verde central, que se reporta aos seres de Alfa Centauros, tá? Esses seres, eles estão ali, a estrela Alfa Centauros, ela está muito próxima ao Cruzeiro do Sul, né? Se vocês forem localizar dentro ali no cosmos, localizando o Cruzeiro do Sul, vocês vão localizar Alfa Centauros. Geralmente o Cruzeiro do Sul ele fica mais visível na época do inverno, é mais fácil da gente localizar quando tem o céu ali limpo, ou usando ali algum recurso, algum aplicativo, vocês podem fazer essa localização. É nessa região de Alfa Centauros que está localizado todo o comando Astar Sheran, por exemplo. Então, tem todo, assim, o Castelo Verde Central, ele é o Castelo do Encantar. Ele tem um processo ali de juntar as forças, de concatenar tudo, de centralizar tudo, de fazer um movimento mágico diferente. Então, aqui, esse era o processo, né, que a gente estava inserido. Aqui, esse foi o oráculo que a gente viveu da semente. Então, tivemos aqui o apoio da águia, né? Lembrando que sempre as energias análogas, né, o que está aqui à direita, elas são energias que vão estar sempre regidas pelo mesmo planeta. Então, semente e águia trazendo forte a energia de Júpiter. Então, percebam tudo que foi vivenciado, potencializado nesse último ciclo,
que de alguma forma essa energia de Júpiter ela imprimiu algo assim mais grandioso, mais intenso ou mais amplificado, tá? Aí a guiança veio com a estrela, né, pedindo para a gente assim, procurar se nortear todo esse processo das nossas semeaduras com um olhar mais harmonioso, tentando ali elaborar da melhor maneira possível. Como energia antípoda tivemos o mago, então, que é aquele que está imperando nesse ciclo de 13 anos. Então, o que aconteceu? A gente viveu um ano onde a energia do ciclo grandão de 13 anos estava no antípoda, que é o mago. Então, nós estávamos vivendo um ano com a energia antípoda desses grandes ciclos de 13 anos. Então, quando a gente passa por um ano com dentro dessa energia antípoda, isso pode trazer talvez alguns desafios, né? Principalmente para quem estiver dentro desse ciclo de semente e mago, né? For semente ou for, por exemplo, for mago, pode ter sentido o ano semente como um pouco mais desafiador, né? Porque exige que você quebre a casca, que você saia ali do ostracismo de algumas coisas, que você ative o seu poder, enfim, isso trazendo aqui alguns aspectos. E dentro dessa energia oculta, lembrando que o oculto sempre vai estar num tom diferente do tom da parte superior, ele vem num tom oposto, a gente teve o tom espectral. Então, pense nessa terra espectral como que terrenos que a gente teve que limpar na nossa vida, tá? Para que abrisse caminho para essas sementes. Tá? Então, houve uma limpeza de terreno aqui. E aqui, pairando por todo esse processo, por todo esse oráculo da semente, estava aqui o espelho, o grande espelho da verdade. Essa aqui é a força G, ela é a soma de todos esses quins. Então, a manifestação desse espelho foi trazendo assim o que a gente precisava manifestar e espelhar dentro de todo esse processo, que verdades eram essas que precisavam então vir à tona, tá? Era inclusive um portal. Então, assim, antes de entrar na energia da Lua, eu vou abrir aqui. Aqui, gente, é o seguinte, estão perguntando a respeito de assistir mais tarde. Eu vou depois, não sei se eu vou fazer isso hoje, mas eu vou disponibilizar essa aula, ela vai ficar disponível no meu canal no YouTube, tá bom? Aí depois eu vou colocar lá também. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito do que eu falei, né? Como é que vocês sentem isso? Se fez sentido para vocês? Como é que foi essa intensidade aí da semente? E quiser escrever alguma coisa? Que saco! Oi? Tá? Se quiser escrever ou, enfim. Bom, eu vou seguir aqui em frente, tá? Aí é só escrever aqui que eu acompanho, vou acompanhando, tá bom? Vamos lá. Bom, agora a gente está entrando, né? Vamos começar a falar a respeito do ano da Lua autoexistente, né? Na energia da Lua. Então aqui está o Kim da Lua. Esse Kim, ele é um portal de ativação galáctica, né? O próprio selo da Lua, ele faz parte da família Portal, né? Que é Lua, né? Como eu falei, Lua, Tormenta, Mago e Semente. E o próprio selo da Lua, ele tem um desenho que lembra uma espécie de portal. Tá? Tem uma curiosidade interessante sobre o selo da Lua, que se a gente pegar ele e virar ele de cabeça para baixo, é como se ele tivesse sendo o depósito da semente. Então imagina aquela semente que a gente ativou, que a gente despertou nesse último ano, como sendo, então agora ela chegou em algum lugar. Tá?
essa semente, ela chegou ela foi depositada na terra, tá? Ela chegou aonde ela precisava chegar. E agora a gente vai iniciar então um processo de maturação, de purificação, de refinamento dessa semente. E vamos iniciar um processo de fato. A energia da semente contida na Lua, ela é vista como se fosse uma semente divina, tá? Como se fosse a própria presença da semente cósmica dentro do nosso ciclo aqui terreno. E essa Lua, então, ela vem com o tom autoexistente, tom 4. Então, o tom 4, ele é um tom que pede definições. A gente começou, né, com a energia da semente, ativando coisas na nossa vida, ativando sementes, ativando possibilidades. Talvez algumas sementes não tenham ido adiante, talvez a gente tenha apenas vislumbrado ali algumas coisas, mas agora o tom autoexistente pede que a gente comece a definir melhor as coisas. É como se o tom autoexistente falasse, agora está na hora de começar a colocar os pingos nos is, começar a dar nome aos bois, né? Vamos assim estruturar melhor e não deixar só essas sementes aí voando na sua vida, tá? E como que a gente faz essa definição? Através da energia da Lua. E aqui a gente tem então, né, o que a Lua autoexistente nos pede? Para que nós aprendamos a definir, seja o que for que precisa definir na nossa vida agora, com o fim de purificar. A energia da Lua é a senhora da purificação, é a senhora das águas profundas, medindo o fluxo. Esse medindo o fluxo aqui, gente, é profundamente importante, porque quando a gente fala dessas águas profundas, dessa água universal, a gente está falando do nosso universo emocional. E aqui tem um jogo muito interessante que eu vou mostrar depois para vocês, porque o selo Lua, ele é regido por Mercúrio, que tem um aspecto racional interessante e que no caso aqui vai combinar bastante com a forma e a organização que o tom autoexistente pede. Então, o que isso significa? Que essa Lua está pedindo para que a gente comece a aprender a conduzir melhor as nossas emoções, para que a gente aprenda a não ficar tão à mercê das emoções, tá? Não ficar assim, tão assim, quando a gente age, né, para que a gente não faça essa ação ali no calor das emoções e quando vê, nossa, já foi, já era. Então, assim, pede para que a gente comece a entrar mais em contato com essa maneira de conduzir as emoções, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, algumas pessoas escreveram sobre o ciclo, né? Então, aqui, muito sentido, Ana, sou da onda encantada da semente, estou transitando vento espectral, um ano muito rico e muito desafiador. Para mim, por exemplo, né, que sou humano e tenho a energia do vento como antípoda, eu tive também desafios para mim, né? Porque o vento trouxe todo um propósito. Então, o vento ele me forçou a abrir a cabeça ali do humano e olhar para coisas que, de repente, eu não estava olhando, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue fazer essa relação de que forma o nosso selo está participando daquela onda anual. Se for a nossa onda de nascimento, então, mexe profundamente, né? Mas voltamos aqui para a Lua, né? Então, a Lua aqui, ela é o selo que sela, que mostra todo o processo dessa água universal, desse fluxo emocional. O tom autoexistente é o tom da forma, é o tom das regras, tá? Essa é uma energia que é guiada pela força vital, ou seja, ela é guiada pela serpente, tá? Então, aquela serpente que estava lá assim, de forma mais sutil, ampliada, dentro da estação galáctica da serpente, agora ela vem como guia dessa Lua. Ela vem para a gente realmente orientar
aprender a orientar e a conduzir toda essa energia instintiva aqui. E esse Kim, ele é um portal de ativação galáctica. Então, isso reforça mais ainda esse aspecto próprio e portal da Lua. Tá? A Lua, ela é, por natureza, uma energia portal, uma energia que abre uma espécie de portal. Ela faz a gente se conectar com o nosso feminino, independente ali de gênero, ela faz a gente conectar com esse aspecto feminino, com esse sutil, com essa sensibilidade, né? Ela a cada ciclo dela, ela nos apresenta esse portal. É um portal natural. E aqui, esse portal ele vai estar muito mais evidenciado. E olha que interessante a frase-chave. Né? Inclusive, até recentemente, eu descobri a pessoa que trouxe essas frases de acréscimo dentro dos 15, que eu acho que foi uma contribuição muito interessante, que ajuda muito no entendimento do Kim. Né? E olha que interessante que essa frase diz: presto atenção ao que me atrai e ao que rejeito, e estabilizo a minha força e o meu talento. Então, assim, nesse presto atenção ao que me atrai e ao que rejeito, está embutido a seleção das sementes que a gente ativou no ciclo anterior, entende? Aqui, então, assim, eu ativei uma série de coisas, percebi uma série de coisas. E quando eu falo assim de ativar sementes, também estão inclusas as sementes de compreensão de coisas. As sementes, às vezes, daquilo que a gente não estava querendo ver, existem sementes que são mais difíceis mesmo. Agora, nesse momento da Lua, né, a gente pega essas sementes todas, coloca na mesa e faz como se a gente fosse escolher feijão. Aí você começa a selecionar aquilo que não serve, a semente que não está legal, que não vai dar certo, se cozinhar não vai funcionar, ou, enfim, é uma depuração aqui. E tudo isso é para que a gente consiga estabilizar melhor a nossa verdadeira força, os nossos verdadeiros talentos. Tá? Aqui, seguindo em frente, então, a Lua, eu gosto de também percebê-la como ela é um farol. Né? Quando a gente está ali num local onde não tem luz elétrica e a gente pode observar mais a luz da Lua, ela é um grande farol, ela vai iluminar. E ela também é uma grande lupa, tá? A gente pode perceber a Lua como uma grande lupa. Tudo que aparece pela ótica da Lua, tá? Vai ser uma energia assim que vai estar amplificada. Então a Lua amplifica tudo. Ela amplifica nossas melhores intenções, os nossos desejos, mas também se a gente estiver ali na frequência às vezes mais difícil, né, vamos supor que você tenha a Lua como seu antípoda, né? No caso, se você for da tormenta, ou se você esteja com a Lua dentro da sua onda de nascimento, ou da sua onda atual, numa posição mais desafiadora, como é a posição do tom lunar, ou do tom ressonante, ou do tom espectral, que são tons mais exigentes com a gente, ela vai às vezes espelhar ali, amplificar coisas mais intensas. Mas não é porque ela está querendo fazer maldade, mas é porque ela quer que a gente purifique aquelas coisas, tá? De uma vez por todas. Então, cada vez mais agora, quanto mais mais vezes a gente passar pela Lua, e nós vamos passar por um outro ano-Lua daqui 4 anos, tá? Ela vai cada vez mais fazer um pente fino mais profundo com as nossas emoções. Não dá mais para a gente ficar como crianças ali, mergulhadas nesse mar emocional, assim, de inocentes, falando, não, eu não sabia, eu não sei o que fazer. Não, a gente tem que cada vez mais começar a tomar responsabilidade sobre as nossas emoções,
sobre as escolhas, por que estamos em tais situações, e ter esse entendimento mais profundo. A Lua mexe com recordações. Então, recordar aqui significa, às vezes, fazer uma recordação profunda que pode passar pela infância, dependendo ali do seu momento, da sua sensibilidade, ou até mesmo da técnica terapêutica que você tem acesso, você pode acessar recordações de outras encarnações, de outras existências. Tudo assim para que você possa realmente fazer essa limpeza mais aprofundada, né? E essas recordações vão trazendo então um maior entendimento. Por que eu estou vivendo tal situação? Por que eu estou dentro de tal contexto, com tais pessoas? Por que tais coisas repetem-se na minha vida? O que eu posso fazer para que isso não se repita? Ou, mesmo que se repita, assim, eu vou estar com uma outra consciência, então eu já vou fazer uma postura diferente, eu posso agir diferente. Para tudo isso servem essas recordações, né? Para ir trazendo esse entendimento para a alma. E eu posso aprender a conduzir esse fluxo emocional da minha vida de uma maneira mais consciente, mais madura, tá? A Lua, a gente tem que lembrar que ela é um satélite, né? Então, se ela é um satélite, ela é também um veículo de comunicação. Ela transmite informações, tá? Transmite informações cósmicas. Ela é uma das formas de trazer, ela é inclusive um grande banco de informações cósmicas, de informações terrenas, de informações da nossa história cósmica. Então a gente pode, inclusive, se conectar com a Lua de forma meditativa, de forma profunda, e pedir para que essas informações venham para a nossa consciência, para a gente tomar consciência, tá? A Lua ela é da direção leste, então ela traz o início de um novo processo para a gente, né? Então a partir do momento que a gente aprofundou as sementes, agora a gente vai iniciar algo na nossa vida aqui. O elemento é a terra, então uma coisa que é interessante dos selos vermelhos é que eles são mais práticos. Eles trazem as coisas mais para o nível do start, do aqui e agora, do presente, de vamos começar, vamos colocar em prática, vamos fazer um movimento assim. O sentir dentro da energia dos selos vermelhos é mais físico, é mais palpável, é mais concreto. Ainda mais com o tom autoexistente, isso pede mais concretude ainda, tá? Bom, o chakra é raiz, como todos os selos dessa família, né, dos anos, e família portal, né? Aqui eu trouxe Mercúrio, tá? Para a gente olhar um pouquinho aí para Mercúrio. Percebam como o Mercúrio é parecido com a Lua, né? Quando a gente olha assim para Mercúrio, ele tem assim um aspecto que lembra muito o aspecto da Lua, né? Ele vai ser o menor dos planetas que a gente tem aí no nosso sistema solar. Mercúrio é a energia mensageira. E olha que interessante, a Lua ela é um satélite, então ela também transmite informações. E talvez isso seja o aspecto que una Mercúrio com a Lua. Então, quando a gente tem Mercúrio e a Lua aqui, a proposta é que a gente aprenda a comunicar as nossas emoções de uma maneira com mais atenção, né? Trabalhar essa atenção na comunicação e na expressão dessas emoções. Nessa presença de Lua, Mercúrio e o tom autoexistente, que eu já vou falar também mais dele, é como se a gente estivesse sendo chamado para organizar isso. Então, assim, não é para saber quem tem razão, o coração ou a mente, tá? É para a gente juntar isso, né, juntar essas partes para que elas trabalhem em harmonia, porque o ser humano
é tudo isso, é coração, é mente. Enquanto a gente estiver aqui, é corpo, é físico, é concreto, a gente tem que juntar tudo isso, né, para a gente poder realmente transitar em harmonia, e não de uma forma em detrimento da outra, tá? Aqui, deixa eu ir um pouquinho para frente, o tom autoexistente, né, o que eu fiz assim de propósito, como se o tom autoexistente fossem 4 luazinhas, né? Então, toda vez que a gente está falando do tom 4, do tom autoexistente, a gente está falando do sistema quaternário. O que é esse sistema quaternário? Ele é a base do sistema da harmonia da natureza para os povos nativos, como é regido aqui o nosso planeta, né? As 4 direções, as 4 estações, tá? Os 4 elementos, tudo isso tem essa harmonia do 4, né? Então, o que o 4 pede para a gente? Para que a gente, todas essas direções que a onda do vento trouxe para a gente olhar e movimentar na nossa vida, agora a gente vai começar a organizar com o 4. Então, eu olho para o meu leste, para o meu norte, para o meu oeste, para o meu sul, né? Para que cada um dos 4 aspectos da minha vida estão comunicando para mim, né? Para o meu físico, para o meu emocional, para o meu espiritual, para o meu mental. Vou olhando para essas 4 partes, essas 4 direções, esses 4 elementos, e para que eu estabeleça uma fundação. Tá? O número 4, ele tem muito a ver com a gente estabelecer ali, imagine o 4 como se fosse o alicerce de uma casa, tá? Então, o 4, ele é a energia que pede para a gente estruturar os alicerces da casa. Uma casa, se ela não tiver um alicerce, um quadrado ali bem estruturado, isso pode mexer, trazer problemas futuros, né? Então, é para isso que serve essa energia do tom 4, para que a gente fale assim, bom, a gente ativou um monte de coisa, agora vamos estruturar a casa, vamos montar a base para a gente poder prosseguir com mais segurança. Aqui, né, o Andrei diz, né, parece ser um bom ano para iniciar projetos com o pé no chão e de olhos nas nossas emoções. É isso? Exatamente. Ele é um ano assim para você, assim, ele traz essa pegada de início, mas assim, deixa eu colocar, organizar as coisas para não fazer a coisa assim de forma ali no rompante, né? A gente já teve muito dessa energia intensa, desse rompante, quando a gente passou pela tormenta, né? Então aqui não, a Lua, ela já fala, não, a Lua inclusive ela mantém a ideia de foco da semente, né? Mas de um foco muito mais profundo, mais ampliado, tá? Então aqui, ó, tom autoexistente, forma, medida, definição. E cada um dos 13 tons tem um animal totem, né? E o animal totem daqui da energia do tom autoexistente, do tom 4, é a coruja. E tem uma coisa que eu, nas minhas pesquisas aqui encontrei, achei muito interessante, que para os maias, Mercúrio é um planeta que também é representado pelas corujas. Eles representavam Mercúrio, o planeta Mercúrio, ou com uma coruja ou com 4, né? 2 representando a coruja da manhã e 2 representando a coruja da noite. Então, com isso, Mercúrio era o mensageiro entre os mundos, o mensageiro dos mortos. Ele trazia essa mensagem. Então, esse aspecto mensageiro de olhar nesse mundo mais profundo tem muito a ver com a sabedoria da coruja. E isso aqui já vai mexer no próximo item que eu vou falar, que é a onda encantada da Lua, que tem essa Lua autoexistente, que é o enlaçador de mundos. Tá? Então, essa coruja aqui vai estar muito presente.
E o que passa pela coruja, nada passa desapercebido pela coruja, né? A coruja, ela para alguns povos originários, ela é tida como a águia da noite, né? Ela é aquela que vai olhar para o seu profundo feminino. Então, ela é um dos animais que a gente acessa quando quer olhar para esse profundo feminino também. A coruja, né, tem esses olhos grandes, essa capacidade de girar a cabeça completamente, porque ela está atenta a tudo. Para alguns povos originários, a coruja ela é aquele animal que é chamado o animal da desilusão. Né? Por isso que às vezes tem aquela coisa, porque a coruja traz maus presságios, mas não é isso. Mas é porque a coruja é aquela que está atenta a tudo, aqueles detalhes, aquilo que a gente não vê, que a gente não está acostumado a ver, ou que às vezes passa desapercebido, e para ela não. Então a energia da coruja é aquela assim, se tem alguma coisa que não está certo, ela vai ser a primeira que vai perceber e vai alertar todo o resto da floresta, isso não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Então, às vezes a coruja, entre aspas, pode até às vezes fazer o papel da chata, de certa forma, mas é porque ela já tem sabedoria e conhecimento e visão para perceber tudo. Tá? Mas ela não está aí só para ver só o que vai dar errado, mas ela é uma energia de alerta para a gente prestar mais atenção. E isso é por causa disso que ela está no totem do tom 4, para que a gente olhe para esses aspectos assim com mais propriedade mesmo, com mais atenção. Tá? Aqui o Andrei perguntando, a Lua é uma energia mais feminina? Sim, ela com certeza, né, vai acessar esse aspecto feminino, sim. E por isso, inclusive, o próprio arquétipo da Lua, né, que é trazido pela energia da Lua, é o da curandeira. Né? Então eu vou trazer depois isso aqui, a gente vai acessar um pouquinho disso na nossa meditação. Tá? Então, essa coruja aqui, ela vai estar bastante presente. Inclusive, aqui, olha, pegando então a onda encantada, né, que a gente vai vivenciar esse ano, né, que é a onda encantada do Enlaçador de Mundos. Então, o Enlaçador de Mundos, que estava na 5ª posição na onda encantada do vento, agora ele vai para a 1ª, tá? E assim, então o que vai acontecer? Em cada um desses anos, né, desse grande ciclo do mago que eu falei, a gente sempre vai ter uma onda encantada que vai ser encabeçada por um desses selos brancos, ou o Enlaçador de Mundos, ou a energia do cachorro, ou do mago, ou do espelho, ou do vento. Né? Então, no ano seguinte, a próxima energia que vai estar encabeçando a onda vai ser a do cachorro. Depois, no outro ano, vai ser uma onda do mago. Depois, no outro ano, do espelho. E depois, enlaçador de vento. E depois, enlaçador de mundos. E assim vai circulando pelos selos brancos. Tá? Sempre trazendo esse propósito de estar refinando, amadurecendo, né? Olhando com mais maturidade. Os selos brancos, eles trazem para a gente tanto essa coisa da gente olhar para a sabedoria ancestral nossa, mais madura, né, para o nosso adulto, né, para que a gente olhe mais para esse adulto, mas não é aquele adulto robusto, mas assim, esse adulto que dialoga com essa sabedoria ancestral, e que compreende coisas e que não começa a agir com realmente mais maturidade mesmo, tá? Que é o que a humanidade realmente precisa cada vez mais agora, de agora em diante. Bom, aqui uma coisa interessante de colocar também é que a coruja, ela é um dos animais que às vezes a gente cita como uma espécie de animal representante do Enlaçador de Mundos. Tem alguns selos dentro da sabedoria maia que tem a coruja fortemente presente, e o Enlaçador de Mundos é um deles. Tá?
Então, o que esse propósito do Enlaçador de Mundos traz para a gente? O vento pediu mudança, mudar ali a forma de pensar, olhar para outras direções. Agora que a gente começou a ventilar algumas coisas na nossa vida diferentes, esse Enlaçador de Mundos pede, então, para que a gente faça um exercício de entrega, né, de soltura mais profunda. O Enlaçador de Mundos, muitas vezes, ele é representado, né, aqui, ele ficou como se fosse um perfil de um rosto com os olhos fechados, né, pedindo esse olhar interno, mas às vezes ele também é representado como se fossem duas mãos, assim como se fosse a união entre os mundos, né, formando essa ponte para que a gente faça essa travessia. O Enlaçador de Mundos pede uma travessia profunda da nossa parte. Ele prepara a gente para uma travessia profunda, né? E para que isso aconteça, a gente tem que exercer muito da nossa confiança e da nossa fé. Tem uma coisa interessante que acontece muito presente aí, pegando assim, dialogando um pouquinho aqui com a numerologia, né? A gente tem então o propósito vem com o Kim 66. Essa onda do Enlaçador de Mundos é a sexta das 20 ondas, né? O próprio Kim do ano, né, que é a energia da Lua, ela tem o número 6 e tem o número 9, que não deixa de ser um 6 invertido, né? Então, a gente tem aí bastante desse número 6. O número 6 aqui, vamos pegar um pouquinho do tom rítmico, ele é o que pede esse jogo de cintura, esse equilíbrio, né? Trabalhar esse equilíbrio e purificar as emoções e trabalhar essa purificação, essa condução, equilibrando mente e emoção de certa forma equilibrada, é um pouco também a pedida da lua autoexistente, né? Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa exercer em primeiro plano aqui uma entrega. Então, a grande questão, o grande propósito que o Enlaçador de Mundos traz para todos nós agora você percebe o que você precisa soltar? Você reconhece que rédeas você precisa soltar na sua vida? E outra coisa, soltar essas rédeas não significa perder o controle e descer ladeira abaixo. Não é isso, tá? Porque às vezes esse é a sombra, a ideia sombra que a gente tem de soltura e desapego. Se eu soltar, o que vai ser? Vai desandar tudo, né? Às vezes é essa a impressão que a gente tem, mas não é isso que é o verdadeiro soltar. É você acessar um outro nível de confiança, tá? Um outro nível de entrega. Então aqui, quando a gente percorre essa onda, né, quando a gente aprende a soltar, né, e reconhece o que precisa soltar, esse grande desafio de soltar vai estar literalmente na mão lunar. Então, assim, a mão lunar representa justamente o que eu quero, o que eu preciso soltar das minhas mãos. A mão lunar trabalha bem aquela coisa de soltar, né, para que eu possa segurar aquilo que realmente importa na minha vida, né? Então ela traz justamente essa questão do soltar o controle das mãos, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ativar um novo olhar mais harmonioso com a estrela. E aí sim, isso permite que a gente entre com mais sabedoria na lua autoexistente. Aí aqui a gente tem, então, a energia do cachorro harmônico. Então, para que eu realmente me entregue nesse processo, eu preciso acessar o cachorro, né, essa sabedoria, essa profunda sabedoria do sentir no centro do meu ser. Então, o tom harmônico sempre leva a gente para o nosso centro, para irradiar esse centro, irradiar o que realmente importa dentro do meu coração. Aí vem assim o macaco para dar uma quebrada, assim, uma leveza no processo, né?
Então aqui esse macaco, como ele é azul, junto com na mesma cor dessa mão lunar, esse macaco rítmico fala, olha, mas soltar, largar um pouco a mão de algumas coisas também não é um negócio tão, não é o fim do mundo, né? Soltar vai deixar você mais leve, o equilíbrio vai ficar muito melhor, pense nisso. O meio do caminho vem com o humano ressonante, né? Então esse humano aqui pedindo para que você abra sua mente para recomeçar a ressoar com outras frequências. E essa abertura da mente, esse ressoar com outras frequências, vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais intenso aqui na nossa vida, né? Na nossa vida terrena. Aí a gente começa a ir para uma oitava maior com o caminhante do céu, abrindo novos caminhos, e o mago, então, começa a solarizar as intenções dentro da nossa vida de uma forma assim, a gente começa a acessar esse poder pessoal já a partir de um outro patamar, né? Então esse mago solar ele tem intenções mais elevadas mesmo. A manifestação de todo esse processo aqui vem com a energia da águia, e a águia, inclusive, vai ter uma presença importante no oráculo, tá? Então, a manifestação dessa abertura de visões. Se eu solto as minhas mãos, se eu pego mais leve comigo mesmo, eu posso voar melhor aqui com essa águia, tá? Aqui, sempre no tom espectral, a gente tem o selo que faz oposição ao propósito. Então, quem faz oposição ao enlaçador de mundos é o guerreiro, né? E a gente vai ver isso no oráculo ali. Então, o guerreiro pede para a gente olhar de uma outra, assim, para a gente soltar certos questionamentos, aquelas coisas que a gente ficava ali teimando em questionar, em argumentar, em querer saber o porquê do porquê do porquê, será que vale a pena mesmo? Né? Então ele fala assim, solte um pouco dessas questões que de repente se mostra aquilo que realmente você precisa saber. Né? A Terra Cristal vem trazendo essas respostas. E no final do ciclo a gente tem então um espelho cósmico espelhando uma verdade muito mais expandida, muito mais consciente. Então aqui eu fiz uma recapitulação assim bem, uma síntese, né, desse processo aí. Aqui então, ó, o Nutzolkin, a onda encantada, você lembra que a outra estava do lado de lá, essa daqui já está do lado antes da coluna do meio, então ela já toca mais nesses aspectos primordiais, nessa sabedoria mais profunda, mais ancestral, mais de alicerce. Aqui a estação galáctica, a gente estava na serpente, agora a energia, essas estações elas vão mudando ao longo do ano, tá? Mas eu estou falando num nível anual, né? Quem vai estar aqui pairando aqui é a águia. Então, pedindo para a gente realmente abrir a visão, né? Expandir mais essa visão. E aqui o castelo do qual faz parte essa energia aqui é o segundo dos 5 castelos, é o Castelo Norte, pedindo esse amadurecimento, esse refinamento, para a gente olhar os detalhes e fazer os ajustes necessários. E esse castelo, ele tem como, que é o Castelo Norte do cruzar, né? Ele cruza então as informações para que haja uma costura mais elaborada. Ele vem com o apoio dos seres com os arturianos, a energia arturiana, tá? Então toda essa sabedoria conectada muito com as geometrias sagradas, elas também vão estar bastante evidenciadas aqui. E aqui a gente tem o oráculo, né? A gente tem então aqui tanto a lua como o cachorro tem
frequência do mercúrio, né? Essa atuação do mercúrio aqui atuando. Então, toda a emoção que eu purifico dentro de mim, o reflexo disso acontece como apoio nas minhas relações. É isso que o cachorro representa. Para que eu faça esse trabalho assim, com a devida atenção, eu preciso olhar para as coisas práticas da minha vida. A serpente pede isso. A serpente fala: olhe para o seu corpo, olhe para a forma como você está se alimentando, o que você está, assim, como é que você está se exercitando, né? O que você faz diariamente, como você organiza seu cotidiano. Tudo aquilo que você acessou em meditações e coisas mais assim, nesse nível, traga para o terreno, traga para o físico, porque a experiência que você está vivendo agora é física. Então, todos esses conhecimentos, eles têm que ter um reflexo você tem que sentir no corpo, porque é no corpo que a gente tem a sensação que está validando a experiência, né? E outra coisa, gente, vamos deixar de parar de ficar validando essas coisas de forma só pelas dores, né? A serpente lembra que a gente pode validar as experiências também através do desejo, do prazer. E aí, aqui, o que é essa lua? Ela vai auxiliar a gente a colocar talvez um pouco mais de ordem nas nossas tormentas, né? Nas nossas, assim, para que a tormenta venha, mas que a gente consiga conduzir isso para a devida limpeza. E aqui, no oculto da lua, né, sempre oculto da lua é o humano. Então, assim, para que a gente manifeste essa abertura da mente e as nossas escolhas de forma que auxilie essa lua de uma maneira correta. Então, pense no oculto sempre como se fosse uma fogueirinha, um combustível, uma brasa, alimentando a energia que está no centro. E essa energia que está sendo alimentada aqui é a lua, tá? Então, o que alimenta essa lua? A manifestação das nossas escolhas conscientes. Pairando sobre tudo isso, a gente tem então aqui a águia cristal. Então, mais uma vez, a águia voando aqui, olhando tudo isso de cima e vendo como que a gente está fazendo essa costura no coletivo, tá? E aqui, onda encantada, então, do enlaçador de mundos, é o que a gente vai percorrer dentro desse ciclo anual, né? Dentro das 13 luas. É o que a gente vai trabalhar. Inclusive, tem um trabalho que eu vou realizar, e até vou falar um pouquinho dele depois, ao longo dessas 13 luas, né? Além das lives que eu costumo fazer falando das 13 luas, eu vou fazer um trabalho para quem quiser fazer um trabalho realmente terapêutico, mais profundo, mais focado. E dentro dessas 13 luas, então, tem a jornada das 13 luas, onde a gente vai vivenciar cada um desses 13 quins e os seus animais totens e os seus oráculos de uma forma mais estreita, mais aprofundada, mais ali de perto. Inclusive vai ajudar até a ensinar como vivenciar a energia das 4 direções dentro de um oráculo, de uma forma que você sinta mais a presença do oráculo e do Kim na sua vida. Isso, inclusive, parte de uma coisa assim que algumas pessoas pediram para mim, para que trouxesse assim, de que forma que poderiam experimentar, vivenciar mais a energia dos Kins e não ficar só na coisa intelectual, né? De ficar só pensando a respeito. Então, isso é uma coisa que eu já faço, inclusive, dentro dos trabalhos que eu faço individualmente, né, dos atendimentos terapêuticos que eu faço individuais. E aqui, nessa proposta, a gente vai mergulhar mais em cada energia. Vai ter uma meditação específica, vai ter ali de você entrar dentro do campo energético de cada um desses Kins.
E quando a gente entra no campo ali energético, a gente realmente sente o que aquele oráculo, o que aquele Kim está pedindo para a gente. Tem alguns exercícios também, algumas propostas de exercícios que eu vou dar. Então vai ser um trabalho bem rico, tá? De experiência realmente mais profunda, mais estreita com essa sabedoria, tá? E aqui, então, a gente chega na energia da Lua, né? No arquétipo da Lua, que é a curandeira. Então, essa curandeira, né, ela traz aqui a seguinte mensagem. Eu deixei aqui essa mensagem, né? Vou ler ela em voz alta, depois eu vou abrir para a gente conversar um pouquinho e acessar acessar um pouquinho dessa energia da Lua, né? Então, quem é esse arquétipo da Lua? Ela é a curandeira, codificada pela Lua Vermelha. Meu número é o 9. E aqui é interessante lembrar que o 9, né, que é o número que representa a Lua, é uma coisa paradoxal, né? Porque os selos vermelhos têm esse aspecto de iniciação, mas o número 9, ele é um número que encerra ciclos menores. Então, aqui, isso mostra que na natureza, os finais e os inícios não são lineares como a gente está acostumado a pensar. São circulares, eles estão acontecendo ali, eles estão meio que simultâneos. Então, quando algo está encerrando, o que está começando vem chegando junto, tá? Então, assim, esse aspecto de iniciar e ele está vindo com a Lua, mas porque existe um ciclo menor que a gente está encerrando, talvez uma forma menor de perceber as coisas, para que a gente comece a ampliar a nossa visão para ver maior, para perceber maior. E isso a gente começa a partir do selo 9 da Lua, tá? Ela é a que tem o poder do tempo, do destino e os ciclos da vida. De dentro das águas da existência, fundo-me com o fluxo universal, purificando tudo dentro de minha sagrada correnteza, elevando a vibração em todos os reinos da natureza. Sou a harmonia da totalidade e a regeneração da vida, né? Sou fluídica e sou o fluxo. De acordo com as fases lunares, então estar atento às fases lunares também vai ser, acho que uma prática assim muito bem-vinda, sempre foi, eu acho que aqui vai estar mais intensificado. Inclusive até me lembrei também de comentar que nós vamos iniciar esse ciclo de ano da Lua dentro de uma Lua minguante, né? Então, quando a gente inicia um ciclo assim, com a Lua minguante, ela traz também embutido esse processo, parece que a Lua minguante, ela intensifica o processo de purificação. Ela pede para que você raspe o tacho, para que você limpe mais profundamente, né? Para que depois você venha na Lua nova realmente mais pronto, mais renovado. Então, tem lição de casa de purificação aí, né? Essa lua minguante, ela não, olha como é sincrônico tudo, né? Ela não vem à toa aí nesse momento. Sou a rainha da água que nutre a vida, sou a chuva e torrente à medida que flui, alimentando as plantas e as ervas florescentes. Em meu sagrado fluxo jaz o parentesco de todos. Estou coroada pelo esplendor restaurador das folhas, raízes, sementes e flores, a supremacia da mente divina. Conhecer-me e aos meus poderes infinitos de cura é deixar de lado toda dúvida e entrar na corrente dos plenos de fé. Eu achei muito bonita essa frase. Conhecer-me e aos meus poderes infinitos de cura é deixar de lado toda dúvida
Isso dialoga bastante com o enlaçador de mundos no propósito. E entrar na corrente dos plenos de fé. Certo? Então, deixa eu abrir aqui. Bom, aqui depois, quem quiser saber mais sobre a jornada das 13 luas, eu vou deixar passar por e-mail e também deixar no grupo esses dias. As formas ali, elas estão bem facilitadas, tá? Você pode participar, você tem o valor pagando o ciclo dos 3 encontros, né? Você pode, se você faz parte do curso de formação em Cosmologia Maia, que é dado por mim e pela Margarete, você tem um desconto especial. E eu também estou abrindo a possibilidade para quem quiser participar de forma avulsa, tá? Aí tem o valor avulso que você pode ir acertando. Bom, chegamos então aqui, falei bastante, né? Vou abrir aqui se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Trazer assim alguma observação, tiver alguma dúvida. E aí depois a gente vai fazer uma síntese aqui para encerrar. Não teve como ser menor, porque é muita informação. E olha que eu reduzi. Ouvindo? Tá? Oi. Quem falou? Se alguém quiser... Oi, Ana, desculpa. É que ficou mudo aqui, eu tô rindo, desculpa. É que eu falei alto, né? Desculpa. Sim. É que eu não tô te ouvindo agora. Eu tava com fone de ouvido e agora não. Desculpa. Mas agora tá ouvindo? Agora não. Espera aí, só um minuto. Eu vou colocar o fone de ouvido novamente. Certo. São muitos detalhes. A gente, assim, cada vez que vai entrando em contato com essa sabedoria, tem que ir entendendo, assim, que as coisas, elas circulam. É um ciclo dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Começos e fins acontecem simultaneamente. E não dá pra gente, assim, a gente tenta fazer a coisa, assim, linear, como a gente foi acostumado, mas não é dessa forma. Aqui não é dessa forma, na natureza não é dessa forma, né? Todo dia a gente está iniciando e começando coisas simultaneamente. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas é assim que funciona. Bom, gente, para não estender demais, eu vou fazer aqui com vocês a gente vai fazer uma meditação, uma conexão com essa energia, tá? Da lua autoexistente. Para a gente poder acessar aqui. Deixa eu só... Então quem quiser assim, soltar o corpo, beber uma aguinha, ver ali a posição que você se sente mais confortável, tá? Eu espero que tudo que eu disse para vocês vá fazendo sentido. Depois é interessante depois quando a gente escuta ou enfim assiste num outro momento, porque aí você vai percebendo outras coisas, né? Acho que a Maiarde, não sei se ela está aqui ainda, que ela gosta de assistir as lives que eu faço no início, depois de 28 dias ela assiste novamente e faz a comparação. Isso é interessante, porque você tem uma experiência, uma vivência, mas você vê o todo, né? Você vê o ciclo, como o antes e o depois. Aí tem uma experiência melhor. Bom,
Deixa eu tirar meu óculos aqui. Eu vou pedir para vocês, então, aqui, fazerem o seguinte. Procurem uma posição que vocês fiquem bem, que vocês se sintam confortáveis. Pode ser sentado ou pode ser deitado, como vocês sentirem melhor nesse momento, tá? A gente vai acessar aqui a energia da Lua, né? Essa forma da Lua, e a gente vai usar também um pouquinho do mudra da Lua, tá? Lembrando, então, o mudra da Lua, a gente coloca aqui a mão direita no nosso terceiro olho, tá? Que isso é uma coisa interessante, porque embora a Lua trabalhe com o chakra básico, né, por causa da família portal, ela também trabalha muito com o nosso terceiro olho. Ela ativa essa consciência. O farol da Lua se conecta muito com esse nosso ponto, né, com a nossa pineal, com o nosso terceiro olho, enfim. Ele vai, aqui, é como se aqui a gente, de certa forma, acionasse esse farol. É até interessante fazer esse mudra, em alguns momentos, direcionado para a Lua, tá? Porque quando o mudra da Lua, a gente põe a mão direita aqui e a mão esquerda na frente, né? Deixa eu botar assim. A gente faz esse movimento assim na frente. Então, é como se eu estivesse aqui ajustando o foco da minha lanterna, né? Da minha lupa, eu estou aqui da minha câmera, né? Estou aqui ajustando o foco. E aqui, o que eu ajustei aqui, eu vou emitir com a outra mão. Eu vou levar para onde quer que eu queira levar, eu vou fazer isso. Então, aqui eu ajusto a sintonia. E aqui, com a outra mão, eu levo essa energia para onde eu quero que direcione. Então, a gente vai fazer isso agora, direcionando para algum aspecto da nossa vida que a gente quer que tenha purificação, que seja purificado. Que aspecto da sua vida, dentro da sua vida, precisa e merece purificação, tá? Lembrando que às vezes essa purificação ela não acontece assim, num piscar de olhos, ela é um processo. Lembre-se que você vai ter aí um ano lua autoexistente inteiro para percorrer, para organizar essa purificação, para que trazer os alicerces. Então, vamos trazer qual questão da nossa vida precisa ser purificada, né? Qual aspecto emocional dentro da gente merece essa purificação, tá? E aí, com essa mão que vai estar na frente, é como se a gente estivesse levando essa informação, essa purificação que a gente está focando aqui, para esse lugar, para essa pessoa, para essa situação, tá? Então, a gente vai fazer esse direcionamento, tá? Então, num dado momento, eu vou pedir para vocês fazerem esse mudra, tá? A gente vai entoar também o mantra da Lua autoexistente, que vai ser Kan Muluk Kan. Kan é o número 4, Muluk é o nome maia da Lua, e Kan Muluk Chak, né? Porque Chak é a cor vermelha. Então, Kan Muluk Chak. Então, Kan do 4, Muluk da Lua, Chak da cor vermelha. Aí a gente vai entoar também 4 vezes, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos fechar os olhos, vamos sentir o nosso corpo, sentir o lugar onde nós estamos, perceber a nossa respiração. Perceber como está nosso fluxo emocional, se ele está estacionado em algum ponto específico do nosso corpo, se há alguma ansiedade,
algum receio, algum medo, algum nó, algum problema, alguma dúvida. Se há algo ainda indefinido, a partir desse ponto, a gente vai levar então a nossa respiração como se ela estivesse circulando esse ponto, esse foco, essa indefinição, como que querendo dissolver esse ponto. Nós vamos respirar 4 vezes com a intenção de dissolver esse ponto, esse lugar. Uma vez. Duas vezes. Três. Quatro. E agora essa energia a gente direciona para a nossa corrente sanguínea, para que ela se espalhe, para que ela circule, para que ela retorne o seu fluxo original de energia. Para que ela possa serpentear pelo nosso corpo com mais vigor. A gente vai visualizar agora ao nosso redor 4 alicerces. O alicerce físico, o alicerce emocional, o alicerce mental, o alicerce espiritual. 4 forças, formando um quadrado. E nós estamos dentro desse quadrado. Nesse momento, com essa energia fluida passeando por nosso corpo e nós estabilizados nesse quadrado, nós vamos evocar a curandeira dentro de nós. Cada um pode acessar a sua curandeira do seu jeito. Cada um tem a sua curandeira. Saúda a sua curandeira. E com o auxílio dessa curandeira, nós vamos fazer um mudra da lua, mão direita fazendo círculo na testa, mão esquerda para frente. E a gente visualiza a curandeira fazendo a mesma coisa, como um reflexo de nós. E quando as nossas energias se unem, a gente ativa um portal de cura muito importante na nossa vida.
aqui são curadas, serão curadas velhas recordações, velhos pensamentos, antigas crenças, crenças familiares, nos nossos ancestrais. Vamos trazer para esse foco da Lua essa intenção de purificação. Esse portal vai estar aberto durante todo esse ciclo anual e você pode retornar a ele sempre que precisar fortalecer, ajustar o foco, restabelecer sua força para prosseguir no seu processo de purificação e abertura. Agora a gente vai entoar com intenção de cura 4 vezes o mantra Kam Muluk Chak. Kam Muluk Chak. Kam Chak. Kam Chak. Sinta a energia intensa que foi ativada. Sinta o compromisso da purificação. Entregue-se a esse processo de cura em confiança, em fé. A verdade que cura prevalecerá. Solta as mãos. Sinta-se em volta dessa energia. Receba a bênção da sua curandeira. E assim nós ativamos um importante compromisso de cura. Sinta o fluxo, como ele acontece agora em você e ao seu redor, aonde você está. E que a gente possa enviar esse fluxo de cura para as nossas relações e para todo o nosso planeta. Assim é. A gente vai soltando o corpo, mexendo a cabeça, abrindo os olhos devagarzinho. Vamos ficar então com essa energia. Depois, se vocês quiserem escrever
o que vocês acessaram para si mesmos, ou se vocês quiserem compartilhar também comigo, pode escrever também, tá? E é isso. Depois que a gente acessa essa energia, ela é intensa, ela pede assim um pouco mais de quietude, né? Que bom, que bom. É importante a gente acessar essa curandeira agora. Vamos precisar bastante dela. Tá bom? Então é isso. Eu desejo uma ótima noite para todos, né? Um ótimo UAIEB, né? Nesses 5 dias, que a gente possa trazer assim essa fusão de semente e de lua durante esse processo. Quem vai me acompanhando vai perceber que eu vou estar pontuando ali algumas coisas nesses dias, né? E vamos deixar a energia fluir. Arro, arro, que bom a gente poder acessar essa força dessa curandeira, né? Gratidão, gente. Até a próxima.